O cara tá dormindo. Yeah, 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 whoa, 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 whoa. Santo do pau louco, cê sabe como é que é. Eu prefiro até chamar isso aí de fé, cê tá entendendo? Os caras começam a guardar com a fé que um dia tudo isso vai acabar. Como acabou, graças a Deus, a escravidão. Hoje, infelizmente, ainda tem preocupação. É embaçado como vou querer evolução se ainda racismo aqui no chão, aqui na terra. É embaçado, nós não deserda. Infelizmente, o talento, o conhecimento, nós não herda. Porque como é que pode a gente fazer isso com alguém? Infelizmente, aliado, ei. Informa ele! Informa ele! Informa ele! Informa ele! Só pra dar uma perrecada mesmo, deixar os caras mais instigados. E aí, né, por nada não, vocês desse lado aí, mas os malucos daqui gritam mais, eu não deixava, hein. De onde nós veio, eu já vi gente morrer por menos. Eu não deixava! Ei! Eu não deixava! Uou! 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 Mais um uou! Uou! Acontece, problemas técnicos, aguenta aí, quebrado. Aí, cê tá ligado, era no santo que os caras guardavam ouro. Hoje em dia é só na mente que tá trancado os tesouros. Cê sabe, né, tiozão, com certeza sem migué. E eu concordo com você que tem que chamar isso de fé. Só que não pode falar que acabou sem problema algum. Eles chamam de São Jorge, eu prefiro chamar de Ogum. Cê sabe, é desse jeito, assim sem vitimismo. É que também é racismo, cê falar do sincretismo. Cê sabe desse jeito, com certeza que é sem zum zum zum. Cê chama de Nossa Senhora, eu vou chamar de Oxum. Não tem problema, eu chamo como é da raiz. E é do jeito mesmo que o povo sempre quis. Cê sabe, é desse jeito, tio, sem desaforo. Mas se for falar de fé, nossa fé é o maior tesouro. Ai. Aí, Santo do Pau Louco foi o tema, certo, família? Barulho para o Sório com vontade. Barulho para aqui com o tio acima do Zaca. Barulho para aqui com o tio acima do Kevão. Kevão 1 a 0, certo? Aí, alguém? Ó, sem zoeira. Aí, boa noite novamente. Banca da calçada. Aí, mão pra cima, na moral. Viu? Deu certo, ó. Os caras daqui agora tá gritando. Tá vendo? Aí. Demorou. Aí. Quem sou eu quando ninguém tá vendo? É aquele cara que tá trampando, correndo e só desenvolvendo. Cê sabe, né, tiozão, que não tô a esmo. O cara que cês não veem, o cara que vocês veem, eu garanto que é o mesmo. Cê sabe, é desse jeito, olha só, cês nunca viram o que eu já vivi, o que cês sabem, cês ouviram. Cê sabe, é desse jeito na batida, que quando eu pego o mic, eu faço sem questão de mostrar minha vida. Cê sabe, né, tiozão, e com certeza não free. Não falo tudo que eu vivi, mas o que eu falei já vivi. Cê sabe, é desse jeito, olha só, que é só da fala. Tem mano que fala aquilo que é e só não é aquilo que fala. Cê sabe, é desse jeito, assim que é no momento, chegando com certeza e demonstrando os argumentos. Cê sabe, é desse jeito, olha só na situação, lá em casa ou na batalha, simplesmente eu sou Kevão. Informa ele! Informa ele! Informa ele! Informa ele! Informa ele! Informa ele! Fora daqui eu sou um cara que rima no trem, mandando mais de 100 rima pra ganhar uma de 100. Hoje em dia você vale o que tem. Eu tenho letras rimas minhas que podem melhorar a vida de alguém. Assim que é, assim que faz, mostrando que sou capaz. Há 10 anos atrás, escutando Racionais, tudo que eu podia fazer e até hoje eu vivo isso. Uma coisa que aprendi, que rap é compromisso, tá entendendo? Eu vou informar pra praça que eu não sou a massa de manobra, eu sou a manobra da massa. Cê tá entendendo? Levanta a mão pra cima, assim que a gente faz, assim que aumenta o clima. Cê tá entendendo? Sempre foi assim, longe dessa batalha eu sempre vou tentar ser o melhor de mim. Terceiro! 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 Epa, já deu. Aí, Solta o Mike! Aí, só lembrando que é tema, certo? Quem que é terceiro grito? É desse jeito! Aí, quem tem o tema? Apropriação cultural é o tema, certo, família? Aí, apropriação cultural é o tema. Quem começa? Zaca começa, certo? Solta o beat, Doctor. Ai! Essa vai ter o que falar.
Apropriação cultural é o que a gente pode fazer, invadindo essa praça mostrando o RAP, tá entendendo? Um começa, o outro termina, assim que faz. Aliado respeita todas as minas. Cê tá ligado, é bem cabreiro. Foda português e se chamar de brasileiro. Cê tá ligado, nessa que eu vou evoluindo. A apropriação cultural é roubar ouro de índio. É roubar ouro de índio, aliado, tamo junto, mas aí eu tô meio desinteressado, até porque sabe que é assim, não tem problema, meu parceiro se vir vai comer capim. Cê sabe, né, tiozão, nessa que encaixa. Pra mim, apropriação cultural é o que é bom vir vestido de caixa. Desse jeito mesmo, com certeza, sempre pra ir plateia. Eu tô aqui só passando minhas ideias. Passa a ideia porque é batalha de tema, tá entendendo? Meu parceiro é todo mundo contra o sistema, assim que faz, assim que é, tamo junto na fé. Saiu de casa, tô tranquilo e ainda nem tomei café. Todo mundo contra o sistema, é isso mesmo. Só que controlar o sistema não é só xingar o governo. Sabe, é desse jeito e com certeza eu vou falar, porque a maior arma contra o sistema é nós se informar. MC é muito mais que fazer rima, estúdio. Você é contra o sistema só quando tá no estúdio. Aí é embaçado, tem que estudar e aprender. Aquele que cair tem que levantar e aprender. Cê tá ligado, assim desenvolvendo. Não, eu sou contra o sistema só enquanto eu tô vivendo. Cê sabe, é desse jeito, assim não sou snob. É foda ser de direita, mesmo cê nascendo pobre. Mano, não entende, tem que entender a bagagem. A gente ainda tá, não lembra do sabotagem? Cê tá entendendo? Sempre foi assim, mesmo que eu morrer, vai ter alguém vivendo por mim. Aí. Eu falei do pobre de direita, tiozão. Com certeza agora eu vou mostrando uma situação. Porque o pobre de direita, a mesma situação, deve ser o Empire State, tá voltando no avião. Falou essa pra mim. Família, esse foi o terceiro round, certo? Muito barulho pra batalha! Apropriação cultural foi o tema. Aê, barulho para o som com vontade. Barulho para quem curtiu as rimas do Zaca. Barulho para quem curtiu as rimas do Kevão. Família, tá indeciso, certo? Aí, no visual, uma mão só pro Zaca. No visual, quem curtiu a rima do Zaca, levanta a mão. Aí, quem curtiu a rima do Kevão, levanta a mão. Kevão, certo? Kevão para a final.